Acho que a vai é pouco. Para o jogo que foi hoje, a vai é muito pouco. É um São Paulo, adorei a palavra que o Caio usou, vou usar ela a semana inteira, é um São Paulo impotente. Nós levamos hoje, nós já sabíamos que poderia acontecer, né? Então ele deixa tudo mastigado para nós, né? Eu acho que o aproveitamento foi baixo e o número de cruzamentos foi muito, né? Sempre com uma defesa montada é mais difícil. Olá, torcedor tricolor, como vocês estão? Gustavo aqui diretamente do interior de São Paulo, de Barretos. Sejam muito bem-vindos ao canal DNA Tricolor. E trago aqui para vocês a opinião do pessoal do Linha de Passe e alguns cortes que eu achei no Instagram de algumas páginas a respeito do clássico de hoje, que o São Paulo foi derrotado novamente pelo Palmeiras. São Paulo jogou nada. Virou time de chuveirinho agora. Então, sem mais delongas, deixa seu like, se inscreve e até daqui a pouco. O São Paulo não conseguiu jogar? Boa noite. Primeiro, boa noite para você, Edu, Léo, professor Celso Zelt, aos fãs e às fãs de esporte. Não conseguiu criar, porque o jogo foi muito à feição do Palmeiras. O Palmeiras faz um jogo ultra conservador, inteligente contra o São Paulo, porque o Roger fez uma aposta na ideia anterior do Crespo com as adaptações dele. Danielzinho muito mais preso como um primeiro volante, mesmo que apareça para jogar, com o Crespo tinha mais liberdade. Mas essa ideia de jogar num 4-3-1-2 e hoje com o Cauli no lugar do Lucas, era o sonho do Abel. Eu falava sobre isso, inclusive, antes do jogo. Porque você joga com 3 jogadores no meio campo, você sente a falta na marcação de um quarto jogador para ficar na frente dos laterais. Tanto é que vários técnicos usam dobras de laterais exatamente porque bloqueiam esses lados do campo. E o Abel sabia que tinha. Ele tinha de um lado o Alan, do outro lado o Arias. O que faz? Ele pega, começa a construir a jogada de um lado. Quando a defesa balança, você inverte a bola para o outro lado. E esse jogador vai pegar quase sempre, ou muitas vezes, o mano a mano contra o lateral adversário. Foi exatamente o que aconteceu no lance de transição rápida no gol do Palmeiras. E aí foi o Joe Arias contra o Lucas, só que o Lucas acompanha porque passa o Piquerez, e o Bobadilla, em vez de marcar o pé direito do Arias, vai para o lado. Ou seja, por quê? Aí a gente entra num paradigma das equipes. Um jogador que é um dos 3 melhores jogadores dos últimos anos do futebol brasileiro, o Arias, o melhor jogador da fase mundial, da fase de classificação do Mundial de Clubes, contra o volante, ultra comum. Não, e um Bobadilla que estava voltando desesperado, né? E é um jogador comum, também, né? Não é ruim, não é bom. É um jogador, inclusive, provavelmente, o São Paulo, se tiver proposta, vende ele no meio do ano, porque ele vai para a Copa do Mundo, Seleção Paraguaia. Então, aí você já tem um confronto de individualidade gerada pela diferença de jogo coletivo. Se o Roger tivesse, ao invés de colocar o Cauli, que joga numa rotação abaixo do que é necessário no futebol profissional, tanto é que, mesmo sendo jogador de qualidade, não ficou no Bahia por isso, se só tivesse colocado um jogador para fechar lado de campo e entregado a bola mais para o Palmeiras, ele ia obrigar o Palmeiras a fazer uma coisa que o Abel não queria no jogo de hoje. Porque o Abel ficou começando a marcar um pouquinho a frente da linha meio campo, recuperava a bola, transição em velocidade. E no primeiro tempo ficou mais perto, muito mais perto de fazer o segundo com o Alan do que de tomar o gol. Tanto que o Palmeiras recupera mais bolas no ataque do que o São Paulo. Exatamente. E aí chega no segundo tempo, ele bota uma defesa muito bem armada, o São Paulo cruza 500 bolas na área, as 500 bolas ou vão na mão do goleiro ou o sistema de marcação do Palmeiras ganha com muita facilidade e o jogo termina tranquilamente para o Palmeiras com merecido 1-0 favorável à equipe do Abel. Palmeiras não passou susto no jogo, né? Celso Zelt, professor. Palmeiras líder, Palmeiras do John Arias. É o cara do time já? É ele mais 10? É, né? Sim, Edu, boa noite. Começa aproveitando o seu bordão, dando o boa noite também ao Léo, ao Birner, ao fã do esporte. E esse sim também vale para aquela tua primeira pergunta. Sim, o Arias é o cara e sim, o Palmeiras mereceu essa vitória. Mereceu porque muito do que aconteceu depois do jogo foi condicionado pelo fato do Palmeiras fazer o seu gol logo. Não nos esqueçamos que antes do gol, o Palmeiras também estava bem. O São Paulo esteve mais com a bola durante todo o jogo, mas não soube o que fazer com ela. E o Palmeiras entendeu isso muito bem, muito cedo. No segundo tempo, deu uma certa sopa para o azar, no sentido de ter mais ficado do que ido, mas o São Paulo também não ajudou. O São Paulo só cruzou bolas, o São Paulo, a gente comentou do melhor lance do São Paulo, nem é uma jogada elaborada, é uma roubada de bola do Caleri. Aquela bola no fim do primeiro tempo que o Luciano chuta. Sim. É muito pouco, é uma produtividade muito pequena. O Léo lembrou, não é só desse jogo, quem assistiu o jogo contra o Atlético Mineiro sabe que do ponto de vista do São Paulo, praticamente foi uma continuação daquela falta de efetividade. E o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras fez um jogo na dele, marcou como tinha que marcar, explorou os lados do campo. Não só nessa jogada da inversão, mas poderia até ter virado 2-0 se o Arias, que é o cara, tivesse passado a bola para uma de 2 opções que ele tinha. Né? Ele tinha o Maurício, ele tinha o Flaco. Tem a jogada do Alan também, que ele chega a driblar o Rafael. Que o Alan, aí ele vai para o drible em vez do chute. Sim. Então são jogadas efetivas. Isso aí foi logo depois do gol. Então, eu citei aqui de cabeça 3 jogadas do Palmeiras. Essa era a jogada de gol. O São Paulo não tem nenhuma jogada dessa. Esse questionamento se resultado foi justo ou não, talvez caiba para um outro jogo dessa rodada, que a gente também vai dar uma pincelada, que é Fluminense e Atlético Mineiro, onde o Galo criou até o fim, poderia ter tido uma melhor sorte. Hoje não. O Fábio talvez um dos melhores em campo. O goleiro Sim, não, ele pega a bola do jogo, é uma bola de Dibu Martínez ali, né? No fim do jogo, só não é Copa do Mundo. Então foi merecidíssima a vitória do Palmeiras. E em relação ao Abel,
realmente, mais uma vez, ele é expulso já na altura de quando devia tomar o terceiro amarelo, porque ele infernizou a partida inteira. O Léo falou do lance que não era um jogo para tanta revolta, Mas assim, né? em nenhum momento de revolta. Então, mais uma vez, ele se perde nos nervos num jogo em que o Palmeiras ganhou e é líder. E ganhou justamente daquele que mais se aproximava de ele tirar essa liderança. Não há motivo nenhum para isso. A vaia é justa, a vaia é merecida, Ilcinho. Eu acho que a vaia é pouco. Para o jogo que foi hoje, a vaia é muito pouco. É um São Paulo, adorei a palavra que o Caio usou, vou usar ela a semana inteira, é um São Paulo impotente. É um São Paulo que não teve vontade de vencer, que não chegou para o Clássico. Os números aqui, 63% de posse de bola é completamente mentiroso. É uma posse de bola que não feriu ninguém. Foi uma posse de bola com, sei lá, perdi as contas de tanto cruzamento que foi. Foi só bola alçada na área, alçada para ligação direta. É um São Paulo que tinha até então triangulações pelo lado, que os volantes se apresentavam bem. Os volantes não se apresentaram bem. E na segunda etapa, de novo, quando o Roger precisou fazer alguma coisa para mudar o padrão, para mudar a característica do time, para colocar o Palmeiras em xeque, um Palmeiras que abre mão de jogar o segundo tempo, o Roger não consegue, coloca a Tapia, André, coloca os caras completamente fora de função. Eu acho que é uma partida fraca do São Paulo, é uma partida fraca do Roger. É um São Paulo que vai ter muito para melhorar nesses próximos dias. Traz a informação que depois do apito final, prestaram uma homenagem pro Roger Machado. Sabe quando mandam alguém tomar suco de caju fresquinho na feira? É o que disse a torcida do São Paulo depois do apito final. Tá na conta do Roger Machado a derrota hoje? Cara, eu acho que não. Eu acho que o São Paulo faz um primeiro tempo como os dois primeiros tempos do Crespo. Nos dois primeiros embates do ano. A gente tá vendo aqui, a galera não tá vendo, mas a gente tá vendo um jogo que eu joguei pelo Palmeiras ainda. E eu sozinho fiz mais ações pelo chão do que o São Paulo hoje no jogo inteiro. Esse daí foi em 2006. E eu sozinho, contra o time campeão do mundo 2005, fiz mais ações pelo chão do que o São Paulo fez hoje nos 90 minutos. Então acho que hoje o jogo cai na conta do Roger por toda a situação, pelo time que ele vem e tudo mais. Mas eu acho que o São Paulo faz o mesmo jogo, comete os mesmos erros. Só que aí tem uma coisa, aquele time do Crespo que dava certo tinha o treinador com as orientações. Esse time que o Roger tá tentando replicar não tem mais as orientações do Crespo, não tem mais o estilo, então ele funciona menos. Se o Roger tentar replicar o que foi o time do Crespo, ele vai acabar perdendo mais ainda a mão. É um São Paulo, de novo, adorei a palavra do Caio, vou ficar falando isso, impotente. É um São Paulo que não oferece... Eu ia falar pra você tatuar, mas não é uma boa palavra pra ser tatuado. Não, né? se eu tatuar, minha mulher me mata. Eu pedi para o torcedor ter paciência, né? Mas nós sabemos, quem trabalha no meio do esporte, que é muito difícil quando você tem uma mudança. E o treinador Roger não teve treino, praticamente, quando nós treinarmos. Né? Não teve essa consequência de treino. Era mais vídeo, é mais falando dentro do campo ali, um pouco parado. Cara, eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir criar oportunidade de gol, porque o professor Roger é muito capacitado, ele tem colocado para nós essa confiança de poder jogar com alegria, né? E assim, obviamente todos nós ficamos chateados, né? Mas nós não podemos esquecer que nós estamos segundo no brasileiro, né? Acho que isso não pode ser esquecido. Obviamente que nós ficamos chateados com a derrota, é a segunda derrota seguida, todos ficam chateados, torcida, elenco, comissão, diretoria, mas temos que, quem está aqui dentro tem que entender o processo, né, de um novo professor, né. Como eu falei, não tenho dúvidas que nós vamos conseguir progredir em chances de gols, de jogadas criadas, porque o professor ele passa muito isso para nós, passa muitos treinos. O gol que nós levamos hoje, nós já sabíamos que poderia acontecer, né, então ele deixa tudo mastigado para nós, né. E tem muita coisa que é nós jogadores, né, tem muita coisa que não passa muito pelo treinador em si, mas nós também temos que ter essa consciência, né. O cara sabe que vai tomar o gol, sabe que vai acontecer e toma o gol. Ou seja, o cara estudou o time do Palmeiras e ainda assim conseguiu tomar aquele gol. Pelo amor de Deus. E outra, quem que é Sabino pra representar o elenco numa entrevista? Quem que é Sabino pra falar de diretoria, que tá chateado, não sei o quê? Rapaz, cadê os representantes do São Paulo? Cadê os capitão? Cadê os que tá com mais tempo de clube? Pelo amor de Deus, trazendo Sabino pra falar com nós. Vamos ver o que o Roger falou do chuveirinho que ele inventou agora pro São Paulo. São Paulo que tem um time com muita altura, né? Pra fazer chuveirinho agora. Roger, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. No jogo contra o Galo na coletiva, você falou dos lançamentos de quina, né? Que você entendia que houve um excesso. Hoje o São Paulo tentou 41 cruzamentos na área, acertou apenas 3. Queria que você falasse um pouco dessa questão. Hoje você identifica como um problema e por que você acha que o São Paulo, em mais um jogo, depois de uma correção que você tinha identificado, tendeu tanto para os cruzamentos? Tendeu para o cruzamento porque foi a única forma que a gente acabou encontrando uma defesa muito fechada, né? Uma defesa que, além da virtude de se fechar bem, tem a capacidade de contra-atacar se você joga muito pelo centro, né? Eu acho que o aproveitamento foi baixo e o número de cruzamentos foi muito, né? Sempre com uma defesa montada é mais difícil, mas foi a alternativa que a gente encontrou diante do cenário que se apresentou, principalmente em função da gente ter no placar, sair no placar muito cedo, né? Isso condicionou todo um jogo e mudou toda a característica do que a gente tinha como estratégia inicial para a partida.
Bom, torcida, trouxe aqui pra vocês alguns cortes, coisa pouca sobre o jogo do São Paulo, tá? É realmente frustrante ver que o São Paulo entra com um clássico desse, que devia estar mordido, que o Palmeiras faz o que faz, ainda sai ganhando, e joga desse jeito, cara. É um técnico que não sabe nem fazer o básico, entendeu? Um técnico que pega o time já pronto e ainda consegue errar as alterações. Coloca os caras só por colocar, por causa de nome, por causa de histórico. Muda o jeito de jogar. Viu que o Palmeiras estava marcando bem nosso volante? Muda o jeito de jogar. Agora fica criando cruzamento. Gente, o Palmeiras só sabe jogar com bola rifada e contra-ataque. Fez o que os caras gostam que faça, tá ligado? Não entendo essas coisas, velho. Enfim, é frustrante. É difícil ver o São Paulo desse jeito. O São Paulo que sempre deu taca no Palmeiras, agora tá sofrendo com esses caras. Enfim, mas é isso. Não vou ficar estendendo aqui. Acho que tá todo mundo meio frustrado, né, com isso. Vai ser eu que vou mudar o futuro do São Paulo. E, sinceramente, acho que não vai mudar tão cedo, tá? Esse time fraco, esse time sem raça, esse time sem coração, vai continuar por um bom tempo, infelizmente. Então, se vocês gostaram, deixa aqui seu comentário, deixa o like. Se você discorda de mim, se você concorda comigo, vamos comentar aí abaixo. Se inscreve, dá uma força aqui pro amigo São Paulino. Tamo junto, grande abraço, até o próximo vídeo.